Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam, seja na política ou no cotidiano dos mineiros. Eu vou conversar hoje com a macota Cássia Kidoyalê, liderança do Quilombo Manzo, um dos mais tradicionais quilombos urbanos aqui de Minas, que fica no bairro Santa Efigênia, em BH, aos pés da Serra do Curral. Bem-vindo ao Sem Protocolo, macota. Obrigada, gratidão pelo convite. Macota, aqui nesse programa eu gosto sempre de ser didático, explicar para o público tudo bem explicadinho para as pessoas entenderem. Primeiro, começa explicando, dentro da religião africana, das religiões de matriz africanas, qual o papel de uma macota? Então, uma macota, na verdade, ela é como se fosse uma anfitriã, né? Mas também ela é um cargo de confiança, o primeiro cargo de confiança da zeladora de Inquice, que seria, nesse caso, a Mameto ou a Mãe de Santo. E aí eu represento, né, eu cuido da manutenção das tradições e, ao mesmo tempo, também eu represento a voz desse coletivo fora do território. Então, por isso que eu atuo muito nesse lugar político também. Tem essa questão, então, quase que diplomática, de porta-voz e até administrativa também, né? Sim, é como se eu fosse uma relações públicas do terreiro. Entendi. E por que você foi escolhida como macota? Na verdade, a gente é apontada, né? Então, pelo próprio orixá, ou por Inquice, nesse caso, porque eu venho de uma tradição banto. E aí a gente fala Inquice, que para todo mundo conhece como orixá. Então, eu fui apontada aos 15 anos de idade e a partir daí, então... É novinha assim que é apontada? Geralmente é assim? Sim, geralmente é assim. Tem crianças, por exemplo, que antes de completar seus 5 anos de idade já tem essa indicação, esse apontamento. E aí, a partir desse momento, então, eu começo a me envolver dentro dos lugares, das tradições, da cultura do terreiro, do coletivo, para ir aprendendo até quando é o momento da minha iniciação. Então, eu fui apontada aos 15, iniciada aos 17. E existe algum livre-arbítrio? Você pode querer, não querer? Porque eu já vi casos de filhas de mãe de santo que não quiseram assumir terreiro, esse tipo de responsabilidade. É possível falar, não, eu acho que eu não quero? Ou é uma coisa assim, você tem que pegar para você porque é uma missão dada? Não, as tradições de matriz africana é uma cultura ou uma tradição de escolha. Então, você sempre tem a liberdade de tomar suas decisões. Uhum. Ô, macota, e você acha que hoje, em 2025, a sociedade entende o que é um quilombo, o que é um território remanescente de quilombo? Não. Infelizmente não, até porque, né, ainda a gente tem muito uma ausência da própria educação, do modelo de educação que a gente tem no país, que não conta a sua própria história. Então, assim, né, parte de uma sociedade, parte dessa sociedade, ela acaba sendo invisibilizada e não compreendida dos seus modos de vida culturais, tradicionais e religiosos. Então, conta pra gente, o que é um quilombo? Bom, eu vou falar um quilombo, né, não tem uma definição própria. Cada quilombo tem a sua especificidade. Sim, e o Manzo, como é? O Quilombo Manzo é uma comunidade que ele foi formada a partir do terreiro e ali, né, se constituiu várias famílias, tanto famílias com vínculo sanguíneo, quanto famílias com vínculo afetivo mesmo, ou próprio religioso. E aí a comunidade, ela cresce e aí, então, em 2007, ela é reconhecida, a gente entende, né, dessa compreensão da nossa própria formação identitária, então a gente se auto-reconhece enquanto comunidades povos quilombola e em 2007 a Fundação Palmares nos entrega esse reconhecimento. Historicamente, vocês lá têm esse conhecimento do que aconteceu naquele espaço ao longo da história, onde vocês estão? Sim, a minha família ela vem de Ouro Preto, do Morro da Queimada, e quando você vai entender essa história desse lugar, você compreende que era um morro, era um território onde que vários escravizados fugiam, né, numa tentativa de se organizar ali socialmente. E em 1956, 54, a minha família da minha mãe, né, ela vem para Belo Horizonte e a partir daqui, Belo Horizonte, então, começa toda essa organização de um território preto. Então já nasce como uma alma de resistência, né? Já nasce como uma alma de resistência, de sobrevivência mesmo. E aí esse grupo, né, que é uma família negra, onde a maioria ali é coordenada e liderada por mulheres, elas organizam esse território que foi comprado, na verdade foi um território que ele foi, a partir do trabalho, comprou esse território e se constituiu todo esse quilombo a partir da cultura e da tradição do terreiro. E esse desconhecimento da população sobre o que é o quilombo, o que são esses territórios,
também impedem a conquista de mais direitos, ô Macota? Sem dúvida, até porque agora que a gente está chegando nesses espaços de tomada de decisões políticas, e aí é nesse momento, nesse século XXI, que começa, desde de 88, né, que a Constituição ela reconhece os quilombos, mas só agora, em 2000 se não me engano, 2013, é que começa as políticas pensadas para essa população. Então, eu acho que isso dificulta muito, porque as pessoas que tomam essas decisões, elas não sabem da nossa sobrevivência, não acham que a gente não sobreviveu. E realmente, de um tempo para cá que a gente ouve falar dessa questão dos povos originários, né? Antes era muito invisibilizado. Sim, sempre foi muito invisibilizado. E aí, a partir, se não me engano, é de 88 mesmo, quando o Brasil, né, assina a Carta de Durban, e aí ele compromete de fazer, né, promover a igualdade racial. Então, surge a política de promoção da igualdade racial, e é nessa política, dentro dessa pauta, que aparece os quilombos e toda essa diversidade, né, preta, que a gente chama de cultura preta africana. O Manzo é reconhecido como território remanescente de quilombo, você falou que foi em 2007? Em 2007. Então, já quase 20 anos. Sim, quase 20 anos. E foi pela Fundação Palmares, né? Sim, isso foi pela Fundação Palmares. E aí, como eu disse na abertura, é um dos principais quilombos urbanos aqui de Minas Gerais, do país, e vocês consideram, apesar de já ter esse reconhecimento, que os direitos estão assegurados ou ainda tem que lutar? A gente está, assim, consciente de que nós sabemos qual é os nossos direitos e sabemos onde é que nós temos que buscar. E aí, mas que não é fácil, não é um direito, né, que nos é concedido de livre, espontânea vontade. Tem que ser batalhado, né? Tem que ser batalhado, exigido e muitas das vezes também ensinado, porque muitas das pessoas que atuam nesses lugares, elas não têm nenhum conhecimento sobre a política quilombola. E você falou que o Manzo nasceu como um espaço de luta, de resistência. Então, hoje, o Manzo resiste contra quê? Nossa, contra todo o modelo que você possa entender, né, de capitalismo e eu acho que é desmatamento ambiental, mas também muito sobre o próprio projeto urbanístico, né, da cidade, que também se organiza e se desenha ali sem o reconhecimento desses territórios, que a gente chama muito de territórios pretos. Pois é, essa questão do território que não é respeitado e muitas vezes não é nem desejado, não é pela população de uma forma geral, de ter esse território ali perto, né, do bairro, dentro do bairro, e a luta tem que ser contra isso também, né? Sim, até porque os quilombos, eles não foram constituídos dentro da cidade, né? Os quilombos foram constituídos fora da cidade. A cidade foi crescendo até chegar lá, né? A cidade foi crescendo e se projetando, né? E hoje a gente pode dizer que a cidade invadiu os quilombos. E vocês notam isso claramente, não só no Manzo, mas em outros que você conhece, que ele era protegido de certa forma ali até pela natureza e a cidade foi chegando. Sim, era um quilombo que ele tinha também, né, o seu lugar de manejo, de autossustentável. Então, era a própria natureza, era um quilombo que ele plantava, que ele colhia, tinha água ali nascente, uma água limpa. A natureza é uma parte fundamental na história dos quilombos, né? A natureza ela é essencial para a existência dos quilombos. Então, a cidade chegando, o urbanismo ali, essa parte, vamos dizer, da selva de pedra invadindo ali a natureza, isso afeta, então, além de tudo, do preconceito, isso afeta a forma de viver dos quilombos. Sim, afeta de uma forma violência, porque muda, né, o modo de vida dessa comunidade, uma comunidade que era autossustentável, ela passa a ser uma comunidade que precisa buscar o sustento fora do território. Então, isso é uma violência muito grave. Vocês estão ali aos pés da Serra do Curral, né, na área ali do Cafezal. Por que é importante estar ali nesse local? Não é só uma questão territorial ou fundiária, não. Ali tem história, não é? Sim, ali tem história. Ali alimenta também a própria história de vida da comunidade para futuras gerações. Ali é uma garantia de que as pessoas nós vamos continuar sendo quilombola. E estar naquele local também é uma forma mais próxima da gente ainda buscar
não mais uma autossustentabilidade, mas uma automanutenção das práticas culturais e religiosas, uma vez que o território já não nos permite, né, o plantio, mas ainda é possível colheita de orgânicos e elementos que contribuem com as práticas religiosas, culturais e sagradas. Pois é, isso é importante. Você falou que a natureza já praticamente ali já não tem como mais, né? A cidade invadiu mesmo. Sim. Tem essa questão do plantio. Conta pra gente do dia a dia do Quilombo. O que é feito nesse tipo de comunidade? O Manzo hoje conta com quantas pessoas, quantos habitantes ali fazem parte do Quilombo? Fala um pouco pra gente sobre isso, sobre esse dia a dia, como que é a vida no Quilombo. Hoje a vida coletiva é um desafio dentro de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte a gente tem 6 comunidades quilombolas. Só na região leste nós temos 3 reconhecidas pela Palmares. E aí esse é o modo assim que a gente tem de nos fortalecer buscando apoio de outros territórios para poder assim garantir a nossa existência. Mas um grande desafio nosso hoje é a necessidade das pessoas não mais produzir dentro do seu território e ter que sair todos os dias de manhã. É um quilombo que a gente, né, que o próprio Estado reconhece como quilombos urbanos. Então, o modo de vida dessas pessoas ainda é um modo de vida que elas buscam a sua sobrevivência, o seu sustento fora do território, mas ainda assim o território é o lugar que a gente compartilha cultura, conhecimento, fé, né, e coletividade. Então, tem a vida lá fora. A gente fala assim que a gente vira de manhã para a cidade, de frente para a cidade, e na parte da noite a gente vira de frente para a mata e de costas para a cidade, para poder, assim, a gente, né, garantir o nosso sustento, mas a partir da mata a gente garante a nossa sobrevivência, a nossa existência. E são quantas pessoas lá, você sabe? Sim, lá dentro da comunidade hoje nós temos 11 famílias, em torno da comunidade nós temos mais 8 famílias, e devido a um processo de desapropriação, né, que a Prefeitura de Belo Horizonte nos violentou. Teve isso? Teve. Quando? Em 2012. Queria o território de volta? A Prefeitura despejou a comunidade onde viviam 16 famílias, e aí parte dessas famílias foram para um abrigo. Teve que desmembrar um grupo, uma outra parte foi para o município de Santa Luzia para poder garantir lá, né, a continuidade do sagrado. Em 2012 mesmo, 11 meses depois, a gente conseguiu retornar para a comunidade a partir da busca pelos direitos, né, Foi via justiça? Foi via justiça. Foi uma ação, né, movida pelo Ministério Público Federal, e assim vários órgãos que atuam com a pauta racial nos garantiu o direito, e assim a gente retornou para a comunidade. A prefeitura, à época, alegou o que para tirar vocês? Alegou que era uma área de risco e que estava com risco de desabamento. Mas aí a gente buscou apoio ao IPHAN. O IPHAN veio, fez um laudo e aí comprovou que não havia nenhum risco. Mas isso, né, foi só com vocês ou ali os vizinhos? Só com o Manzo, só com o Manzo. E durante esses 11 meses, a gente teve toda a destruição do terreiro. E quando, entendendo que o Estado é laico, né, nesse momento, ele só acolheu a família, a gente precisou buscar abrigo em outro município, Santa Luzia, para poder abrigar ali a parte religiosa. E uma parte dessa família, desse grupo, teve que ir para Santa Luzia para poder proteger e cuidar do terreiro lá. Então a luta é permanente mesmo, né? O direito é assegurado até certo ponto. Sim, o direito só é assegurado quando você grita, né, e aponta onde é que ele está. Que isso. E como que vocês fazem para proteger, então? Você disse que tiveram que ir até Santa Luzia para proteger a tradição, os ritos, né? Como que isso é feito lá dentro do Quilombo para manter a tradição viva? Então, cada membro, né, do Quilombo, ele assume um cargo e uma função. E aí a gente tem esses cargos que são os que protegem o território, e tem os que mantêm a manutenção do território. E, ao mesmo tempo, a gente também busca apoio, né, aos movimentos sociais. Então, são as lutas dos movimentos sociais que acabam nos ajudando também. Tem um movimento estudantil, acadêmico, e esses movimentos que garantem a gente o acesso aos direitos. Então, é como se eles fossem uma ponte, né, que nos faz chegar aos direitos e fazer as denúncias sobre qualquer tipo de violação que a gente entende que está interditando ou impedindo o nosso modo de nos organizar coletivamente.
Ô Macota, falando dos ritos, as tradições, né, os trabalhos espirituais, as festas, a música, os atabaques, os tambores, por que você acha que eles ainda incomodam tanto uma parte da sociedade? Olha, eu vou ser bem sincera, porque, na verdade, é a própria... Se a gente for entender o terreiro hoje, o terreiro é a própria cultura africana dentro do Brasil. É um espaço onde você fala a língua africana, o meu nome mesmo, ele vem dessa tradição, você canta a culinária. Então, é onde o preto reafirma a sua existência, a sua coexistência, vamos falar assim, né, de uma forma livre e independente. E não é isso, né, que a sociedade espera. A sociedade sempre olhou para o preto entendendo que ele é uma mão de obra, né, que vai servir e não que vai se manter e se produzir. E eu acho que essas violações, esses ataques, eles acabam vindo numa forma de um apagamento cultural, onde a maior população do Brasil ela busca ali a sua liberdade. Pois é, porque esse tipo de ritual, com música, com trabalhos, isso não é só na religião africana, né? Isso vem em outras religiões também, e a gente não vê esse tipo de ataque, esse tipo de... E muitas vezes, em outras religiões, tem elementos das religiões de matriz africana, né? Por exemplo, umas senhoras que são católicas, mas, por exemplo, são benzedeiras, né? Sim. É uma coisa que vem dali e de certa forma, aceitado, mas é uma questão muito etnocentrista, né? De não querer ver que, como você disse, o povo preto, os negros, têm direito a expressar sua religião como todo mundo. Sim, e às vezes nem é a própria religião, desde que seja uma cultura que está vinculada, né, às tradições dos povos africanos, isso incomoda. E não é só, vamos falar, não é só o terreiro, né, é toda expressão cultural ligada aos povos africanos. Então, eu acho que eu posso até dizer assim, tudo que vem do preto incomoda, e aí se incomoda de uma forma por ser práticas, né, libertas, onde nós podemos fazer escolhas se queremos ou se não queremos. E não é baseado nos conceitos cristãos. Então, o cristianismo, ele prega ali, né, como que o ser humano ele tem que se comportar, como que ele tem que sobreviver. A cultura africana não, a cultura africana é uma livre escolha. Então, talvez essa livre escolha, né, de deixar corpos livres, acabe incomodando aqueles que são aprisionados por outro conceito. E essa questão das festas, dos atabaques, eles reclamam do barulho, mas também não é só a religião africana que faz barulho, não, né? Não, mas... Eles aparentemente, pode desde que fique quietinho, né? Sim, né? Incomodam até com o nosso sorriso. Com o sorriso, com o cabelo, com a cor da pele, com né? tudo Com a que roupa. vem, tudo que vem do preto, né? E de uma forma que o preto expressa livremente essa identidade, acaba incomodando porque não é baseado dentro de um conceito, né, que a gente pode dizer assim, que foi criado para se organizar ou para se formar uma sociedade. A gente está o tempo todo comemorando, vivenciando a nossa liberdade. E a gente vai fazer isso sempre. Então, o Estado é que precisa se organizar e garantir esse direito nosso, né, de sermos como nós somos. A gente reza dançando, reza cantando, é o nosso modo de rezar e rezamos na nossa língua. Mas isso para uma sociedade que foi baseada a partir de um conceito europeu, ela não vai compreender que uma cultura africana faz parte dessa sociedade. Ô Macota, você que está há tanto tempo nessa militância, como você vê hoje essa afirmação com a roupa, com o turbante, com a maquiagem, isso, o cabelo sendo aí protagonista também, assumir o cabelo crespo, o cabelo cacheado, precisa melhorar, mas você já viu mudança ao longo desses anos? Já vi. Hoje a gente vê crianças, né, assim, assumindo ali a sua própria identidade estética e já não buscam, se você vê o movimento de juventude, não buscando mais modelo de beleza padrão, como modelos europeus. Tem que alisar o cabelo, né? Não, você vê uma liberdade também de expressão na própria identidade estética. Isso, para mim, é muito bom. Você nota que é difícil falar assim, colocar a pessoa para falar dela mesma. Você nota o seu papel, que seu papel foi importante nisso também?
Olha, eu tenho muito orgulho, porque eu falo que eu sou cria do movimento negro, né? E tudo que eu faço hoje é reproduzir o que eu aprendi a partir das lutas de mulheres que antecederam de mim. Existia um movimento, que era um movimento de mulheres, né, se organizando pela liberdade do povo. Hoje a gente é um movimento que se organiza pela identidade desse povo. Ô Macota, você tem vindo aqui à Assembleia, você veio há pouco tempo para uma discussão sobre o novo Rodoanel, que é uma discussão que tem estado aqui principalmente na região metropolitana, sobre a construção dessa nova via. E a Constituição prevê que grandes empreendimentos, obras públicas, precisam consultar os povos originários que serão afetados. E tem alguns quilombos ou povos originários vão ser afetados por essa obra. Vocês estão sendo ouvidos, Macota? Fala pra gente como que está esse processo. Então, esse processo é um processo absurdo, né? Porque a gente hoje tem uma liderança no governo de estado que não compreende que leis têm que ser cumpridas e direitos têm que ser garantidos. E aí essa questão do Rodoanel tem sido uma violência absurda de ignorar, né, um direito que nos é constituído, que é a Convenção 69. Então, a consulta prévia, livre e informada, ela tem que ser de boa fé e tem que ser uma consulta prévia. Então, quer dizer, já houve uma violação ali antes de planejar, né, de pensar o projeto, deveria ter sido consultado as comunidades quilombolas e não foram de forma alguma. E mesmo após a gente dizer, olha, estamos aqui, o Rodoanel vai impactar diretamente o nosso território, tem territórios quilombolas que o Rodoanel vai derrubar um muro. Então, quer dizer, vai ser um impacto também físico, não é só cultural. E para além disso, o que a gente tem olhado e tem apontado muito é do impacto cultural e social. É como que nós nos organizamos e dialogamos com outros territórios e que um projeto como esse ele vai dificultar o nosso acesso a outros territórios, porque me parece que apresentou assim, de um percurso 15 pedágios que nós vamos ter que pagar para visitar um terreiro. Coisa que a gente fazia por conta própria, sem pedir nem permissão ao Estado. E sem contar também que é preciso a gente dizer que esse projeto do Rodoanel, ele é um projeto que ele está sendo garantido, né, ou financiado pela a barragem, o acidente que a gente teve, que foi de Brumadinho. Então, o Estado ele recebeu um recurso que ele deveria retornar aos povos ou à população afetada, né, de todas as formas, e o que ele está fazendo, na verdade, é ampliando uma rodovia, dizendo que vai reduzir os acidentes e garantir o fluxo dessa rodovia, mas que, na verdade, é um canal que nós entendemos, nós chamamos de rodominério, porque é um canal que vai facilitar, né, a chegada do minério no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o minério, ele causa todo esse acidente natural, social, porque foi, né, o crime de Brumadinho. A gente sabe que, do rompimento de Brumadinho, a gente sabe que foi o maior crime ambiental que se teve na história desse país, e ainda assim, o que eles fazem? Pegam o dinheiro e investem no criminoso. Então, o dinheiro da vítima retornando para o agressor. E aí, o que a gente percebe é que as comunidades provavelmente não foram ouvidas, porque nós iríamos apontar isso, né? Dinheiro, recurso de reparação tem que ser feito reparação e não beneficiar o próprio agressor que causou todo esse desastre. Então, a ausência da consulta prévia, né, ela viola o nosso direito, porque é um direito, a Convenção 69 diz muito, eu vou falar negritado isso, diz para a gente que nós devemos ser consultados, né, em qualquer tipo de impacto que vai nos causar qualquer tipo de empreendimento. E o que a gente está vendo é o governo passando o minério por cima de tudo e de todos. É complicado, né, Macota? A gente precisa encerrar, mas eu quero falar com você sobre o Plano Nacional de Educação que está em discussão no plano federal. Você tem acompanhado essa questão dos povos originários? Está presente ali? Vai ser contemplado?
Olha, a gente tem brigado muito, lutado muito para garantir, né, a inclusão de uma educação que a gente fala que é uma educação antirracista, que a gente tem uma lei que nos garante, a Lei 10.639 a 11.645, ela garante tanto a história da África quanto a história dos povos indígenas. E eu acredito assim que se a gente for entender hoje o número e a gravidade que tem sido, né, os ataques a questão racial, a gente entende que a solução disso é a educação. Então, é focar mesmo na Lei 10.639 a 11.645 e garantir que a história desse país ela seja contada de uma forma diversa e não só mais pensando um modelo padrão de educação baseado na Europa, porque nós estamos aqui no Brasil constituído pelos povos indígenas e africanos. E você é mestra, é doutora por notório saber. Onde que você aprendeu sobre sua história? Onde você foi buscar? Não foi na escola tradicional, não, né? Não, Como foi isso? Na verdade, a escola, eu não dei conta desse modelo de educação a partir da quarta série. Então, eu fui para o terreiro, foi o terreiro que me formou. Sentei no pé do Preto Velho e fui ouvir a minha história. E aí, o que o Preto Velho te contou da sua história? Ele contou que a nossa liberdade é a gente que vai buscar. Macota, ótima forma de encerrar. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Foi uma honra para a gente ter você aqui. Obrigada. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.